programa. Aftermarket, a melhor cobertura do pós-mercado na TC Rádio. Felipe Pontes, diretor do TC School, que honra ter o Felipe Pontes como comentarista aqui no nosso programa, estreando hoje. Tudo bom, Pontes? Boa tarde. Fala, Medina. Fala, galera aí da rádio, Mari Galvão e todo mundo tá ouvindo. É uma honra poder estrear aqui no Expresso da Tarde. Tava esperando, hein? O Pontes... Fala, Pontes. Boa tarde. É um dos ouvintes mais assíduos do Expresso da Tarde, Felipe Pontes. Faltava ele aqui, faltava ele. Um dos não, sou mais, pô. Isso aí, Pontes foi não. Pontes tem que participar também. E a partir dessa quinta-feira, o Pontes vai estar no Aftermarket de forma quinzenal, às quintas-feiras. Quando tiver dúvida, pode mandar, que a gente vai perguntando pro Pontes. Ô Pontes, eu quero começar então nossa conversa. É um assunto que foi destaque por muito tempo sobre a MP de privatização da Eletrobras. Para algumas pessoas esse já é um tema recorrente, já aconteceu, mas para quem está começando agora no mercado financeiro, quer entender um pouquinho mais, o que de fato muda para uma empresa, Pontes, de deixar de ser estatal e passar a ser privatizada? Muda muita coisa, né? Principalmente em questões de governança. Isso que eu acho que é o principal. A Eletrobras, ela negociava com desconto em relação a alguns pares privados, justamente por esse fator de governança, gestão da empresa, muita burocracia, indecisões. Então, só de modificar a governança da empresa, isso já destrava, já tem potencial de destravar bastante valor, tanto é que a gente viu a ação subindo talvez aí uns 40% nos últimos dias, né? Nos últimos meses, né? Desde que surgiu os boatos mais quentes da privatização. Então, mudar a governança é muito importante, porque a gente tira o fator político lá de dentro, o dedo político, reduz a burocracia, só que isso não vai ser rápido também, né? Vai levar um tempo, deve aparecer esqueletos, então muitas novidades devem surgir ainda aí nesse caso. Para ficar claro, né, Pontes, não é do dia para noite, não vai ser daqui 3 meses que essa mudança total, né? Isso, por isso que ela ainda está aparentemente descontada. Se você comparar com outros pares mais eficientes, privados, ela aparentemente ainda está descontada, porque ainda existe esse fator de risco da demora, a gente não sabe o que é que tem ali escondido, o que vai aparecer, então novidades surgirão em breve. Boa. E Pontes, para quem é acionista da companhia, existe alguma mudança? Não, na prática não vai mudar também muita coisa para o acionista especificamente, as mudanças são mais de gestão e governança corporativa. No final das contas, o que vai mudar para o acionista é que a expectativa é que ele tenha uma empresa mais eficiente, que gere mais lucro e que distribua mais dividendos, né? Então, o que muda para o acionista, a priori, no geral, é isso. E quando se fala em... Do que mais importante, né? Certo. E quando a gente fala em desestatização, a primeira associação que as pessoas fazem é o aumento de preços em relação ao serviço que a companhia presta e também a diminuição de funcionários, aí um corte. Quais são os mitos e verdades quando falamos em desestatização, Pontes? As pessoas acham que... Eu acho que o mito inicial é esse que eu acabei já comentando, né? O pessoal que está mais no sistema do mercado deve achar que as coisas vão mudar do dia para a noite completamente. E não necessariamente isso vai acontecer rápido, vai acontecer, mas talvez não rápido. Não necessariamente a empresa também vai ser melhor por causa disso. Não é uma garantia de que nós vamos ter uma empresa melhor depois do processo totalmente concluído. Existem empresas que são estatais e que são eficientes em alguns pontos, então, às vezes, não tem muita mudança de eficiência. No geral, na média, se a gente pegar evidências científicas, na média, no geral, a empresa vai melhorar bastante, mas não é todo o caso que isso vai acontecer. Na Eletrobras, eu conheço pessoas que trabalham na Eletrobras, conheço muita gente lá, e, de fato, eu acho que muita coisa vai mudar lá dentro, então a eficiência deve melhorar. Mas é expectativa, né? A gente não tem como cravar nada. E em relação ao aumento de preços especificamente, eu acho que é pouco provável que aconteça, é muito improvável que aconteça alteração de preços generalizados por causa de uma desestatização, privatização da Eletrobras.
Setores muito regulados, a gente não tem muita discricionariedade para mudar muita coisa nesse sentido. Perfeito, Pontes. A gente está conversando com Felipe Pontes, diretor do TC School, e faz parte agora dos comentaristas do Aftermarket aqui no Expresso da Tarde. Antes de a gente continuar a nossa conversa, deixa eu só pagar um urgente que pintou agora no painel Mover Pro em relação ao Federal Reserve. Fed libera dividendos e recompras de bancos após teste. Fed diz que bancos dos Estados Unidos passaram por teste de estresse e o fim de restrições a dividendos será no dia 30 de junho. Informação do Federal Reserve urgente agora no painel Mover Pro. Ô, Pontes, vamos mudar um pouquinho de assunto agora, falar de um pouco sobre algo que tem deixado os investidores bastante em dúvida, que é em relação à taxação de dividendos que está sendo atribuída à reforma tributária. Quais seriam os grandes impactos, Pontes, dessa taxação para os investidores? Isso tem até relação com esse urgente aí que acabou de sair, né? Relacionado com dividendos. Vamos lá. Os grandes impactos dessa potencial taxação de dividendos, eu não tenho certeza de nada, né? A gente não tem certeza de nós não temos certeza de nada. O que a gente sabe é o que está sendo veiculado, nos últimos tempos, né? Bastante especulação, notícia vazada, mas oficialmente mesmo a gente não tem muita informação. Então, o que é que nós sabemos a priori, considerando que tudo que está sendo divulgado é correto? O imposto de renda pessoa jurídica sairia de 25% para 20%, tributando menos o lucro das empresas, né? E aí o governo compensaria isso com a tributação dos dividendos. Hoje os dividendos não são tributados e nem deveriam, na minha opinião. Por quê, Pontes? Dividendos não deveriam ser tributados. A tributação, se a gente tem uma carga tributária tão grande quanto nós temos aqui no Brasil, os dividendos, de fato, não deveriam ser tributados, porque a gente já paga muito tributo no lucro. Agora, se de fato acontecer de reduzir a tributação do lucro das empresas e passar para o dividendo, aí é outra história. Aí eu já passo a até preferir, inclusive. Eu prefiro esse modelo. E eu vou explicar daqui a pouco. Tá. Nós temos uma carga tributária muito alta e no começo das conversas muita gente falava sobre manter a tributação das empresas e tributar ainda os dividendos. Isso não faz nenhum sentido. Zero sentido. A gente estaria... existe uma discussão se é ou se não é bitributação, mas eu sou da linha de que é errado, que é bitributação. Então, o que nós sabemos hoje é que o imposto de renda vai sair de 25% para 20%, pelas informações que a gente tem visto. CSLL, que é a Contribuição Social sobre Lucro, não vi nada específico sobre isso. E, em contrapartida, para compensar essa redução da tributação nas empresas, haveria um repasse da tributação para os dividendos, porém com uma isenção que está sendo divulgada por aí de 20 mil por mês ou 240 mil por ano. E aqui existe uma diferença entre 20 mil por mês ou 240 mil por ano. 240 mil por ano é o conjunto completo, então poderia compensar num mês só 240 mil. Agora, 20 mil por mês, não. 20 mil por mês é 20 mil todo mês, que é como ocorre hoje com o ganho de capital, né? Quando a gente vende menos do que 20 mil por mês de ações, nós não precisamos pagar imposto de renda. Então, eu imagino que será dessa forma. Se for 240 mil por ano e não 20 mil por mês, é melhor ainda. Mas existe uma grande diferença entre os dois. Eu acho que o limite global pode ser melhor no geral, porque nem todas as empresas pagam dividendos todos os meses e nem todo mundo tem uma carteira tão diversificada que recebe dividendo todo mês. Então, para quem tem uma carteira mais concentrada, sairia melhor ter a isenção dos 240 mil por ano. Um outro detalhe aí que saiu, o Scoop deu hoje de 1h15 da tarde, eu acho, que também está relacionado com a reforma, é que Sobre aparentemente estão né? querendo reduzir a alíquota do day trade de 20% para 15%. Que eu acho que é justo também, porque os day traders têm que pagar mais imposto do que eu, que sou buy and holder. E também estão ventilando aí a possibilidade de tirar a isenção da LCI e da LCA, as letras de crédito imobiliário e agrícola.
Mas o setor agro e de construção tá chorando por causa disso, estão tentando boicotar, fazer lobbying para que isso não aconteça. E como você vê isso, Pontes? Porque, teoricamente, né, o que se comenta é que ajuda o setor, certo? Sim, só que incentivos não deveriam durar para sempre, né? Eu acho que às vezes é importante a gente dar algum tipo de incentivo, mas, pô, olha a quantidade de dinheiro barato que está sendo captado hoje no mercado financeiro. Será que precisa ainda de ter esse... Eu não tenho opinião formada sobre isso Claro. ainda. Mas será que precisa mesmo ter isenção de imposto de renda no LCI e na LCA para estimular as pessoas a financiarem esse tipo de projeto? Não sei, eu tenho dúvida. Pela quantidade de dinheiro que a gente está tendo, liquidez, dinheiro barato no mercado, não sei se precisa ter essa isenção. E, Pontes, além da... Oi. Pode terminar o seu Só um raciocínio. complemento ainda nessa mesma pergunta. Para o investidor, no geral, eu falei mais assim da tributação, mas se a gente pensar em impactos para o investidor, eu não vejo muito impacto relevante na média para os investidores se sair essa reforma desse jeito que eu comentei. Alguns investidores vão ser mais impactados do que outros. Por exemplo, eu gosto de empresas de crescimento forte, empresas geralmente de tecnologia, que estão investindo pesado no negócio e que estão crescendo muito forte. Essas empresas elas não costumam pagar muitos dividendos, então para mim vai fazer pouquíssima diferença se eu for tributado ou não, na pessoa física, né? Falando como pessoa física, para mim vai ser indiferente, porque eu já não ganho muito dividendo mesmo com essas empresas, Sim. então não teria impacto. Mas, no geral, as empresas vão ter um fluxo de caixa livre maior para reinvestir no negócio e, consequentemente, vão gerar mais crescimento. Então, o investidor acaba ganhando com isso. Se sair desse modelo aí, falando de forma geral, né, casos específicos existem, mas, de forma geral, vai sobrar mais fluxo de caixa livre para a empresa investir no negócio, para a empresa crescer e valorizar a ação. Então, o investidor vai ganhar, principalmente aqueles que investem em empresas que já pagam poucos dividendos. E, Pontes, além da taxação de dividendos, há também uma proposta de colocar um fim nos juros sobre capital próprio. O que são esses juros sobre capital próprio? Explica pra gente. Juros sobre capital próprio é uma anomalia brasileira. É uma grande anomalia. Por que é uma anomalia? Ele foi criado em 1995 para compensar o fim da correção monetária dos balanços, que não deveria ter acabado. A correção monetária dos balanços não deveria ter acabado, mas nossos inteligentíssimos políticos da época pensaram, a remuneração do proletário não é atualizada monetariamente, mesmo nesse ambiente altamente inflacionário que nós temos no Brasil. Mas o capital, do dono do capital, é reavaliado, né? Ele é corrigido monetariamente pela inflação. Isso não faz sentido. Isso foi o que os caras pensaram na época, só que pensamento completamente equivocado. E aí, resolveram acabar com a correção monetária dos balanços das empresas, porém, conseguiram, de alguma forma, convencer a criar o juros sobre capital próprio para que o impacto não fosse tão forte quanto não ter o juros sobre capital próprio. Então, criaram uma anomalia, tirando a correção monetária integral, e compensaram isso com uma outra anomalia, que foi o juros sobre capital próprio. Aí eu te pergunto, Mari Galvão, quando fala de juros, tu lembra de quê? O que te lembra juros? Banco. Tem relação. É dívida, né? Sim, dívida, exato. Quando a gente fala de juros, nós pensamos em dívida. Só que o investidor que comprou ações da empresa, ele não é um credor da empresa, ele é um acionista, ele comprou ações, ele não emprestou dinheiro, não é dívida. Então, até o nome é uma anomalia do juros sobre capital próprio. No fim das contas, funciona como se o investidor fosse um credor. E hoje a empresa, ela pode pagar, ela tem os proventos que são pagos, né, proventos pagos em dinheiro, dividendos e juros sobre capital próprio. E pela lei das SAs, a lei 6.404, que é a lei que rege o mercado financeiro, e também conhecida como a lei da contabilidade, as empresas têm um dividendo mínimo a se pagar. E o juros sobre capital próprio, ele conta nesse dividendo mínimo que a empresa precisa pagar. E a empresa, inclusive, pode abater o juros sobre capital próprio do imposto de renda. Então, para a empresa, quanto mais juros sobre capital próprio ela pagar,
no lugar de dividendos, melhor. Tem um limite, claro, não pode ser 100% dos proventos como juros. Mas a empresa tem uma compensação. Se acabar com juros sobre capital próprio, as empresas perdem esse benefício. Então, pode ser que o benefício líquido não seja tão bom assim quanto a gente espera se tiver a tributação de dividendos e se tiver redução do imposto das empresas e excluir os juros sobre o capital próprio. Eu nem acho que deva acabar com os juros, porque a gente criou aquela anomalia em 95 e o juros sobre capital próprio dá uma aliviada nisso. Agora, se voltassem com a correção monetária, é outra história. Ô Pontes, existem outros fatores de risco, outros fatores importantes que os investidores devem ficar atentos a essa reforma que está sendo debatida? Sim, existem outros pontos que ainda estão nebulosos. Eu consigo falar aqui sobre 3 deles. Primeiro talvez os políticos não estejam nem esperando isso, então é melhor a gente falar baixo. Com isso, né, com essa tributação de dividendos, muita gente investe em ações para receber dividendos, né? Então, nós temos uma espécie de efeito clientela diferente do efeito clientela dos Estados Unidos. A galera compra ações para ganhar dividendos. Só que agora vai ser tributado. Então, é melhor receber dividendos e pagar 20% de imposto de renda ou ter ganho de capital e só realizar esse ganho de capital anos na frente, para quem é buy and holder, para quem compra e segura as ações. É melhor você pagar o imposto só lá na frente. Então, algumas empresas podem passar a pagar menos dividendos, ou seja, a empresa, na pessoa jurídica dela, vai pagar menos imposto e os seus acionistas também não vão pagar tanto imposto assim. Então, talvez o benefício líquido para o governo não seja muito favorável, se as empresas fizerem isso. Porém, se for... isso também pode, se for pela tabela do imposto de renda, tributação, que estão falando sobre isso também, apesar de eu achar que não vai ser, é possível que a gente veja um efeito clientela de verdade, como tem nos Estados Unidos. As pessoas vão escolher as empresas, de fato, por dividendos e em períodos que elas paguem menos imposto. Um outro ponto que eu penso aqui é sobre implicações no dividendo mínimo obrigatório. Nós temos uma coisa horrível aqui no Brasil, que é isso, o dividendo mínimo obrigatório, não faz nenhum sentido, mas criaram isso, colocaram lá na 6.404, lá pela década de 70. A 6.404 é de 76, eu não lembro se esse artigo 202 está na lei desde o início, mas foi por volta da década de 70 ali. As empresas têm que pagar um mínimo, mas tem empresa que não precisa, não deveria pagar dividendo nenhum, deveria só reinvestir no seu negócio. Então, será que vai ter implicação também na 6.404? A gente deveria esperar, talvez, mudanças na lei. Eu acho que é o mais correto. A gente deveria simplificar mais a lei e dar mais liberdade para que as empresas possam ter dividendos mínimos menores do que elas fazem hoje. E, por fim, nos clubes de investimento e nos fundos, que é o meu caso, eu não faço investimento na pessoa física, eu faço no clube, eu recebo juros sobre capital próprio bruto, eu não pago imposto. Eu só pago imposto quando eu resgatar o dinheiro do meu clube. Como eu nunca resgatei até hoje, só vou resgatar, sei lá, daqui a uns 20 anos, talvez, ou se eu precisar de dinheiro antes, eu vou ficar ganhando juros sobre juros ali. No dividendo, é possível que seja assim também. Vamos ver o que é que vai sair, mas seria o racional. Seria o correto ser dessa forma. Perfeito, ô Pontes. Quem é que participou agora do finalzinho da sua resposta aí? Eu queria falar também na rádio. Foi. 2 estreias foi aqui. Então ele também quis estrear também aqui. E com ele também, com a participação dele, eu quero agradecer essa sua estreia aqui no Expresso da Tarde. Pontes, a primeira de muitas conversas que teremos aqui no nosso programa. Um grande abraço para você e até a próxima. Valeu, galera. Desculpa não estar presente aí, mas na próxima eu acho que eu vou estar. Valeu, a gente Pontes. aguarda. Que bonita essa foto, hein? Tá bem, hein? Mas ao vivo também é legal. Grande abraço, Pontes. Tchau, tchau.